E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma analisada no KNSC, um fundo high grade da Kinect que vocês já conhecem bem. Vamos ver o que eles têm a trazer pra gente esse mês. É um fundo que eu tenho na carteira, gosto bastante e que me traz muita segurança, por isso que eu trago os relatórios dele mensalmente pra vocês. Antes de começar, queria dizer que eu mudei um pouquinho o estilo aqui do canal, vocês podem ver que a minha webcam agora tá meio redondinha, acho que é uma maneira que fica mais interativa. E se vocês estiverem gostando desse tipo desse estilo da webcam, comentem aí embaixo, deixa um feedback, que antes eu deixava ela muito aberta, aparecia muito aqui do meu fundo, que eu acho que não era importante, agora fica mais interativo também. Então bora lá pro relatório. Bom, chegando aqui no relatório, eu sempre gosto de falar para vocês que Kinea é uma gestora extremamente diferenciada das outras, e deixa aqui um comentário positivo em relação ao relatório, que sempre vem melhorando cada vez mais informações. Bom, trazendo informações sobre o fundo aqui, ele é um fundo de CRI, que está com patrimônio atualmente de 1,19 bilhões, um fundo bilionário. A cota patrimonial está em cerca de R$ 89,54, 92 mil cotistas, de acordo com o relatório. Depois a gente vai dar uma atualizada nesses números. E pagou agora, no mês de maio, cerca de 95 centavos por cota. E uma liquidez média diária de quase 3 milhões também. Então, liquidez excelente. As taxas médias, IPCA mais 8% e CDI mais 3,61%. Qual um fundo high grade está excelente. E a alocação atual tem 7% do patrimônio líquido. Isso porque a Kinea gosta de trabalhar com um pouquinho de alavancagem em relação à grande maioria dos seus fundos, então por isso que a gente tem essa alocação atual um pouquinho maior. Aqui o gestor deixa um pouquinho no comentário da posição final ao período, né? Atualmente a parte especial da carteira corresponde a 65% e a parte em crise representa 40%. Então, crise CDIs no caso. A gente tem uma exposição maior do IPCA aí neste fundinho. Outro ponto interessante que eu gosto sempre de destacar aqui para vocês é a taxa de administração um pouquinho alta, 1,20, mas em compensação não tem uma taxa de performance. Isso é muito bom para o cotista. E aqui eles vêm falando. É importante destacar que o resultado do mês foi afetado negativamente por causa que o mês de abril ele teve menos dias úteis em relação ao mês de março. Foram só 18 dias úteis. Isso acaba afetando negativamente os fundos de crise. São menos dias, então tem uns cálculos que eles fazem, que é um pouquinho mais complexo. Mas resumidamente, quando o mês tem menos dias úteis, os resultados tendem a baixar um pouquinho. Porém, entre tudo, né, com a janela de inflação do mês que foi um pouco maior, foi cerca de 0,71%, isso fez com que o resultado conseguisse melhorar um pouco, mas ainda não foi suficiente para suprir a diminuição dos dias úteis. E para os próximos meses, eles comentam aqui que o mercado tende a esperar uma inflação positiva. O PCA em 2023 está em cerca de 6%, e eu acho que deve chegar até 7% aí. Então, quando a gente juntar o final do ano e juntar o acumulado de 12 meses, porque por enquanto a gente está pegando o acumulado do mês antigo e a gente vê que a gente tem aqueles meses de deflação do ano passado, então eu acho que tende a aumentar. A Selic, a reunião do Copom manteve a Selic em 13,75 e eles deixaram um comentário lá muito interessante e a tendência é a aumentar ainda mais, talvez, então podendo chegar até 14% aí. Então eu acho que a tendência aí da Selic até o final do ano é manter no mínimo aí acima de 9%. Então para os fundos de crise é muito interessante. E aqui acho que eu sempre destaco para vocês é que eles falam que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira, eles vão refletir um resultado, as variações do indexador de 2 meses atrás. Então o resultado que a gente tem hoje em maio é basicamente do IPCA em fevereiro. Então isso mostra que tem um delayzinho aí pro fundo meio que sofrer as consequências, vamos dizer assim. E aqui o que eu falei para vocês, a grande parte está em IPCA, mais de 60% da carteira, e tem um pouquinho em CDI. A alocação por setor, a grande maioria é residencial e escritório, mas a gente tem uma partezinha de logística também. Liquidez no fundo tá, como eu falei, tá quase na casa dos 3 milhões, né? 70 milhões, 3 milhões por dia. E aqui um ponto interessante, ali a partir de julho, o fundo que vinha sempre sendo negociado acima da cota patrimonial, teve uma quedinha e agora está negociando abaixo. Então talvez seja o momento de estar investindo nesse fundo, uma oportunidade de comprar com desconto. E aqui as informações contábeis, como eu falei, com a diminuição dos dias úteis, o fundo também gerou um pouco menos. A gente teve uma geração de 13 milhões, em março gerou quase 17. Então o resultado de FI 0,2, LCI 0,2 também, caixa 0,1 e a despesa do fundo 1,1. O fundo acabou gerando 13,3 e distribuiu 12,6. Então gerou 99 centavos e distribuiu 95, jogou mais um pouquinho de reserva. Eu acho isso um comentário interessante a se fazer, que é, mesmo num mês que o fundo gerou muito menos do que poderia ter gerado, ele ainda conseguiu distribuir o que ele vem distribuindo na média aí, que é dos 95 centavos, 90 centavos até R$1,10. Então tá mantendo essa média muito boa, e isso mostra qual que é a perseverança do fundo, né? Tipo, a qualidade do fundo, que mesmo em um mês que teoricamente foi ruim para ele ainda consegue distribuir o aceitável, que a gente pode dizer. Se a gente pegar a cota mercado e a distribuição, tá dando mais de 1%.
1%, então excelente. E 32 centavos acumulado aí de reserva. Cota diária, né, o spread do NNTB, atualmente eu acho que a cota mercado tá custando cerca de R$86, isso gera o NTNB de 3,22%, gerando a taxa de administração 2%, então até que esse é bonzinho. E aqui a porcentagem de CRIs na carteira são muitos CRIs, maior concentração é esse Infinity, cerca de 6%, a gente vê que, olha só, a grande maioria tá abaixo de 1%, então se dá um problema, raramente você vai ter uma dor de cabeça. São 71 CRIs na carteira, muito bem diversificado, então tem nem comentários pra dizer sobre isso. E aqui mostra um pouquinho de todos os CRIs que tem na carteira, se vocês quiserem dar uma analisada depois, dar um pouco mais sobre cada um, acho interessante, fica o comentário aí. E bom, atualmente tá cerca então quase R$82 a cota mercado, deu uma subida bem grande nos últimos dias, então saiu lá dos 85, tá chegando nos quase 88. Dividend yield tá na casa dos 12%, dividend yield excelente. E pode ver que o gráfico do fundo, ele sofreu um pouquinho, mas vem subindo, vamos ver se ele consegue pular essas barreiras dos 88 aí, vamos aguardar para ver certinho. A patrimonial tá em 88,63, então tá com 2% de desconto aí, tem 17 milhões em caixa e tá com quase 90 mil cotistas, uns quebradinhos aí. Anunciou agora pro mês de maio cerca de 95 centavos e vamos ver como é que o fundo vai se comportar aí até o final do ano, vamos ver se ele vai conseguir manter. Eu acho que ele até tende a aumentar esses próximos rendimentos, porque a inflação eu acho que vai vir bem forte para os próximos meses. Bom, o KNCC é isso, não tem muito o que falar para ele, é um fundo café com arroz com feijão, café com leite, tá ligado? É o simples, é o básico, mas que não vai te dar dor de cabeça, é um fundo que você tem na carteira. Se você quiser dormir hoje, acordar daqui 10 anos, ele vai continuar do mesmo jeito. Raramente ele vai te dar algum problema. E se ele der algum problema, aí eu tenho até medo dos outros fundos imobiliários, porque a Quineia não brinca em serviço, os fundos imobiliários eles são sempre bem casadinhos, bem feitos, então é zero dor de cabeça. Infelizmente a galera não dá muita importância para esse fundo, a gente vê que ele tem uma liquidez até que alta, mas quando a gente se fala desse fundo, muita gente não conhece. Então fica aí a dica para vocês, estudem um pouco desse fundo, eu tenho ele na carteira, eu gosto bastante, eu acho que vale a pena sim, tá dando uma analisada. Porque em comparação com os outros fundos de CRI da Quineia, ele até que tá um pouquinho descontado ainda, é um valor um pouco mais baixo em relação aos outros, então acho que é uma boa oportunidade, vale a pena dar uma analisada. Obviamente que isso aqui não é uma recomendação de compra, eu sempre recomendo para vocês estudarem os fundos antes de tomar qualquer decisão, tá bom? E espero que comentem aí embaixo o que vocês acham, vamos bater um papinho aí nos comentários, vamos ver se vocês têm na carteira, por que não tem, acho que é sempre importante ter esse diálogo. Então tamo junto aí, até a próxima e falou!